Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Quem atua no direito das famílias conhece uma realidade que se repete diariamente nos fóruns brasileiros. Muitas vezes, conseguir uma decisão fixando alimentos é apenas o começo do problema. Porque existe uma enorme distância entre ter o direito à pensão reconhecido e efetivamente receber esse valor todos os meses. E é justamente nesse ponto que surge uma importante mudança legislativa, a chamada PIX-pensão, criada para permitir a transferência automática da prestação alimentícia diretamente para a conta do beneficiário. A proposta é trazer mais efetividade, previsibilidade e segurança para uma obrigação que está diretamente relacionada à subsistência de crianças, adolescentes e demais alimentandos. Mas como isso vai funcionar na prática? Quem poderá solicitar? Será necessário existir um inadimplemento para isso? O que acontece se não houver saldo na conta? E, principalmente, o que muda na atuação do advogado familiarista? Para conversar conosco sobre essas e outras questões, recebemos hoje a doutora Rafaela Nunes Coutinho, advogada e especialista em Direito de Família e Sucessões e presidente da Comissão de Sucessões do IBDFAM de Santa Catarina. Doutora Rafaela, seja muito bem-vinda ao ESAcast, é um prazer recebê-la, doutora, aqui. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz e realmente é um tema que precisamos começar a discutir porque temos aí praticamente um ano pela frente para enfrentar tudo que pode acontecer até que realmente essa lei entre em vigor, né. É um tema hoje extremamente importante, como vimos conversando, que hoje em dia a gente precisa se preocupar com a sentença, mas também precisa se preocupar com a efetividade dessa sentença. Então, hoje o Pix-pensão, né, como foi apelidado, ele não é uma nova modalidade de Pix, e sim uma efetividade, um mecanismo para que possamos ter efetividade nas sentenças de alimentos que temos hoje em dia. Mas, na prática, assim, efetivamente, por que surgiu esse instituto, né? O que aconteceu que gerou a necessidade dessa legislação? Bom, uma das discussões do Congresso, inclusive no dia que foi a assinatura, né, para a publicação desse projeto de lei, é que existem mais de 650.000 processos de execução de cumprimento de sentença de alimentos. Então, o que se via era uma dificuldade de cobrar esses valores desses genitores ou genitoras que tinham um dever de pagar. A gente sabe que a realidade do Brasil hoje ela é muito grande com relação a pessoas que não têm mais um vínculo empregatício, né? A pejotização ela aconteceu gradativamente durante os últimos anos, e isso aumentou demais. Então a gente vê hoje muitas pessoas trabalhando na informalidade, muitos profissionais autônomos, muitas pessoas com MEI. Então o Pix-pensão hoje ele vai trazer uma efetividade na cobrança dos alimentos com relação principalmente a essas pessoas que não têm um vínculo empregatício. E é importante a gente frisar também que não é o fato de elas não terem esse vínculo formal de emprego que gera a ausência do pagamento da pensão. Muitas vezes é a má-fé mesmo do Exatamente. alimentante, de não querer pagar, de esconder rendimentos e que agora tende a diminuir. Tende a diminuir sim, porque, a partir de uma ordem judicial, vai vir a sentença com um valor atualizado, com a data que ela deve ser paga, com qual juros, mora, correção, tudo que deve ser efetivamente cobrado desse devedor e encaminhado às plataformas bancárias, e aí elas próprias vão fazer esse desconto. Então a gente não vai mais depender que o devedor de alimentos ou o executado faça esse pagamento. Ele vai ser diretamente descontado da conta bancária, né, dos ativos bancários do executado. Mas é importante frisar que isso não é uma modalidade de pagamento como hoje é instaurado o desconto em folha, né? É uma forma de levar ele a efetivamente pagar em caso de não pagamento? O que que acontece? A gente tem hoje o caput do artigo, o 529-A, que vai entrar em vigor, né, ele diz que, ele é efetivo aos cumprimentos de sentença, mas no parágrafo único, nós temos que ele pode ser usado inclusive no processo de conhecimento. Então a gente não precisa esperar um débito, a gente não precisa esperar a mora desse devedor
para que possa efetivamente solicitar a cobrança via o Pix Pensão. Então, a gente pode, no próprio processo de conhecimento, ir atrás já de entender quais são as fontes de recebimento dessa pessoa, se ele é um profissional autônomo, se ele não tem vínculo empregatício, e já requerer numa petição inicial que seja feito diretamente o desconto através dos seus ativos bancários. Mesmo que ele tenha emprego formal, assim, eu posso escolher a modalidade? Não, tendo emprego formal, a gente vai pedir o desconto em folha, né? A gente vai usar isso muito mais para uma efetividade para quem não tem esse vínculo, para quem a gente não consegue buscar o desconto em folha de pagamento, né? De um gerente comercial, de uma pessoa realmente que tenha um vínculo com CLT. Ou de um empreendedor, né? Porque a gente tem Em crescido empresas, muito isso também. em empresas a gente consegue, né, hoje fazer o pedido de desconto do Prolabore, desse empreendedor. O que acontece é que quando a gente ia atrás de MEI, a gente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir a efetividade, porque a gente sabe que quem gere o MEI é a própria pessoa. Então, a partir do momento que ela vê uma decisão que manda descontar do MEI, ela mesma que teria que fazer esse pagamento, né? Uhum. Então, hoje, com o Pix Pensão, a gente consegue ultrapassar essa barreira da pessoa física e chegar diretamente no MEI, descontando o Pix dessa empresa. Então, na verdade, a gente fala, né? É o Pix Pensão, mas ele nada mais é do que uma resposta do banco com a transferência bancária direto. Não necessariamente será através de um Pix. Né? É uma transferência do ativo que sai da conta do devedor, podendo ser diretamente dessa pessoa, do MEI, né, da empresa individual dele, ou da pessoa física. E a doutora acredita que isso vai gerar muita decisão no sentido de tentar descaracterizar a possibilidade de transferência desse recurso por ser verba alimentar, por ser empenhorável ou coisas do gênero? Que vai acontecer, eu acredito que sim, né? Porque é o que eu sempre falo e que eu costumo repetir para os clientes. O direito de pedir, todo mundo tem. O direito de brigar e pleitear por algo, todo mundo tem. Então, eu não acredito que vá reduzir tanto a recursos dentro de um processo. Eu acredito que pode até aumentar, né? Porque as pessoas, elas, a partir de uma decisão assim, elas vão atrás de não que essa De caminhos decisão, paralelos. isso não tem efetividade, mas isso vai fazer também com que ela tenha uma efetividade hoje dentro do processo, né? A gente vai ter uma efetividade no cumprimento mesmo dessa decisão. E acredito que isso apesar da doutora já ter dito que é possível nas ações de conhecimento, nos cumprimentos de sentença vai fazer com que, de fato, a gente chegue à efetividade um pouco maior, né? Tem um exemplo de um cumprimento de sentença que foi instaurado desde o início da obrigação e o genitor só paga quando efetivamente sai a intimação para o pagamento, senão, né, aí ele pega e faz o pagamento em juízo para que ainda tenha que ter expedição de alvará e tudo mais, tudo para retardar esse Claro. pagamento. O que acontece? Na verdade, um dos principais argumentos para esse projeto de lei foi isso, porque se entrava com uma execução de alimentos, devia janeiro, entrava com a execução de janeiro, pagava janeiro, passava a dever março, entrava com uma execução em março. Isso fazia com que houvessem grandes demandas, essas demandas não tinham fim. Então, às vezes, chegava a extinguir uma demanda, mês seguinte tinha que abrir uma nova demanda. Com essa transferência direta da pessoa física ou do MEI, ele traz uma maior efetividade, porque independente de existir um débito, ele não vai chegar não vai partir dele a vontade de depositar, vai diretamente descontar da conta dele sem que ele precise se preocupar com isso. É a mesma coisa que hoje, quando a gente não quer se preocupar, a gente coloca lá um boleto em débito em conta, vai funcionar da mesma maneira. Vai ter um débito em conta mensalmente. Caso não existam ativos nessa conta, porque essa conta pode, a partir do momento que o devedor tem lá, sabe que vai descontar, ele vai provavelmente encontrar outros meios de guardar o dinheiro, contas de terceiro, a gente sabe que isso acontece, né? Então, se não tiver um saldo disponível no bancário,
vai ser formado também, né, o artigo 529, né, vai atrás de outros ativos. A gente pode ir atrás de veículos, imóveis, ativos imobiliários financeiros nos bancos. Então, vão ter outros meios, no caso de uma indisponibilidade de valores na conta também. E se tiver mais de uma conta bancária, como vai funcionar, assim, qual o critério? Ah, existe a própria lei diz que, o artigo 529-A, ele diz que o devedor, ele pode indicar uma conta, né, então ele pode indicar essa conta, preferencialmente para que sejam feitos os descontos, mas vai ser feita uma varredura e uma busca, como hoje quando a gente faz um pedido de um Sisbajude, né, que aparece em todas as contas do executado, vai ser verificado quais são as contas e aí a ordem pode seguir para todas essas contas bancárias até que seja, o montante do valor devido seja encontrado nessas contas. Então, mesmo que seja indicado uma conta e a primeira tentativa de desconto nessa seja indisponível, vão ser nas outras contas vão ser buscadas também. Perfeito. A gente tem evoluído muito para o universo de um direito mais preventivo. A gente falava há pouco, inclusive, né, no âmbito das sucessões, a questão dos testamentos, tem se contratualizado muito no âmbito do direito das famílias. Essa legislação, ela pode ser entendida como uma prevenção também a possíveis ausências de pagamento, né, uma tentativa de diminuir esse impacto dos cumprimentos de sentença? Sim, eu acho que esse é um dos principais pontos desse artigo hoje, né, porque ele busca realmente trazer uma prevenção para que não seja necessário uma ação de cumprimento de sentença, para que não seja necessário buscar posteriormente através de um litígio. Então, a partir da decisão judicial, ela vai ser já trazida como uma prevenção às ações de execução de alimentos, né. Então eu acredito que vai sim trazer uma maior efetividade nessa prevenção. E uma previsibilidade também, né, Sim. porque, quem faz efetivamente a gestão daquele recurso por aquela criança, né, administra a vida da criança, o genitor, guardião, acaba tendo que, se organizar com uma renda própria, Uhum. porque nunca sabe quando vai poder contar com aquele valor. É, exatamente. Na verdade, a escola não espera, os medicamentos não esperam, então não tem como hoje o responsável legal, né, quem está ali junto com a criança todos os dias gerindo esse valor dos alimentos, aguardar 1 ou 2 meses até que se entre com uma execução de alimentos. A gente sabe que as ações, por mais efetivas e rápidas que sejam, né, a gente sabe que uma execução de alimentos hoje seria uma das ações mais rápidas que a gente tem hoje no direito de família, né. O executado é intimado a pagar em 3 dias. A gente sabe que esses 3 dias nunca são só 3 dias. Não tem como essa criança aguardar para se alimentar, para se vestir, para pagar uma escola, um medicamento. Então, essa ação ela vai servir sim para trazer essa previsibilidade para os genitores, né. Mas é muito triste saber que em pleno 2026 a gente precisa criar mecanismos para obrigar um pai ou uma mãe a prestar alimentos para o próprio filho, não é mesmo? Exatamente, assim, é um universo que acho que até para quem não tem filhos, né, compreender como que um ser humano sabe que colocou uma criança no mundo, que essa criança necessita dos seus cuidados, e deixa de prover materialmente essa criança. A gente não está aqui nem falando da parte sentimental, né, Uhum. a obrigação de amar e essas questões emocionais, elas inclusive podem ser deixadas de lado, mas essa criança ela precisa comer, ela precisa estudar, ela precisa se vestir. Então, ter que criar esse tipo de mecanismo é um reflexo da sociedade que a gente tem hoje, né, porque nada disso não precisaríamos hoje de uma lei para trazer efetividade a uma decisão judicial já existente, onde dá a obrigação de um pai ou de uma mãe pagar para um filho e sustentar esse filho. Eh, Chega a ser, assim, uma situação que a gente se coloca pensando, né,
uma das situações que eu não consigo imaginar é um pai, às vezes, uma mãe que viveu com uma criança durante alguns anos, a partir dali eles se separam e a pessoa esquece quanto custa ter um filho, né? E Uhum. acredita que pagar 50% de um salário mínimo vai sustentar essa criança. Tudo bem, mas quando vocês moravam juntos, 50% de salário mínimo sustentava essa criança? Então, a gente precisa, eu acho que antes de tudo entender a cabeça do ser humano, né. A gente tá a lei tá aí, elas estão sendo criadas mecanismos para buscar efetividade, mas a gente precisa hoje tentar colocar a mão na consciência das pessoas, né, e ajudar as pessoas a entenderem que nada disso seria necessário se não houvessem tantas pessoas burlando e buscando desvios de caminho para não arcar com a sua obrigação perante os filhos. É porque muitas vezes a dificuldade é de enxergar esse filho no meio dessa relação, né? Como a doutora falou, quando você morava com ele. Mas quando eu morava com ele, eu estava harmoniosamente com a mãe dele, então isso não era um problema. E aí, quando eu acho que 50% de um salário mínimo vai ser suficiente para gerir a vida do meu filho, não estou pensando no impacto dele, eu Uhum, estou pensando em como eu vou atacar a parte contrária. Eu exatamente. acho que essas legislações elas tentam trazer a gente para o centro da questão, que é essa criança que está envolvida nesse litígio. Sim. A gente tem muito isso e as pessoas não conseguem, elas estão emocionadas, né, com toda a situação que está acontecendo, e elas não conseguem enxergar que o centro de tudo isso, que é a criança, é o maior prejudicado. Então, quando as pessoas agem dessa maneira e tentam proteger essa criança, elas não conseguem ver que só quem está desprotegida é ela, Exato. né. Essa criança é a que vai ter o maior impacto. Muitos passamos, né, quando criança, por situações, não se falava em abandono afetivo, não se falava em alienação parental quando éramos crianças. Quantas pessoas, quantos de nós passou por tudo isso? E olha o reflexo que temos hoje, a quantidade de adultos fazendo terapia. Uhum. Isso tudo é reflexo do que foi vivido. E a gente está caminhando para esse número aumentar, Cada porque vez mais. muito. A gente não tem como hoje, dizer que nada vai impactar lá no futuro. Saber que um pai que não provê o filho materialmente, lá no futuro, ele sempre participou, tudo bem, mas a participação não alimenta, né. É muito importante trazer o carinho, o amor, o afeto, mas o mais importante também é a parte material. Com certeza. E na prática, para quem advoga em família, o que que vai mudar? Eu enxergo que a gente vai, além de pensar hoje na decisão final que a gente vai ter, a gente vai logo já poder trazer isso, como a efetividade dessa decisão, né, como falávamos, é aquele brincadeira que a gente tem, né, de levou, mas não ganhou. Acontecia muito, né. Sim. E ainda acontece em diversos processos, diversas áreas do direito, mas eu acredito que isso vai trazer uma efetividade. Então, o advogado familiarista, ele já vai poder se antever a toda a situação e buscar qual é a fonte de renda desse genitor. Antes, na ação de alimentos, na ação de conhecimento, ele já vai poder fazer essa busca e entender como efetivamente vão ser cobrados esses alimentos, inclusive já fazer o pedido, porque a lei já prevê isso. Uhum. Então, a partir do momento verificou que é um autônomo, profissional liberal, fazer o pedido da busca desse ativo e o desconto diretamente na conta corrente. E existe ainda algum ponto na legislação que precisa ser aprimorado ou que vai depender de interpretação jurisprudencial? O que que a doutora acredita nesse sentido? Eu acho que temos aí um grande caminho, né, porque sempre que temos a entrada de uma nova lei em vigor, cabe aos advogados trabalharem em cima disso, pedirem, efetivamente isso nos processos judiciais, para que crie jurisprudência. Então, eu sempre falo, né, nós somos quem cria a lei. Porque o advogado, se ele deixa de pedir porque isso não existe no processo, essa lei ela só existe porque em algum momento, algum advogado foi ousado o suficiente para fazer um pedido nesse sentido e abrir os olhos da deputada Tamara para ela dizer: "Não, realmente existe aqui uma falha, a gente precisa
tem uma lacuna aqui, a gente Uhum. precisa complementar isso. Então, temos aí um caminho pela frente, né? A lei ela vai entrar em vigor em julho de 2027. Então, temos aí esse tempo de adaptação, principalmente das instituições bancárias, precisa de um plano para como isso vai acontecer, mas a partir da efetividade dessa lei, que a gente puder fazer esses pedidos, os advogados eles precisam insistir nisso, porque os juízes também não vão saber exatamente como decidir, né? Vai estar todo mundo no mesmo barco. Uhum. Então, precisamos nos ajudar, fazer pedidos, trazer fundamentações, boas fundamentações, para que do outro lado os juízes também possam analisar e entender como isso vai ser efetivo e benéfico para todos. Menos processos judiciais, menos débitos de alimentos, menos pessoas deixando de ser materialmente eh, financiadas, né? Então, acredito que cabe a nós, advogados, a partir de então, estudarmos isso e efetivamente colocarmos os nossos processos. Até porque os desafios vão começar a surgir com a operacionalização prática, né, não é Exatamente. só com a decisão: "Ah, ok, tenho lá uma decisão da possibilidade do Pix pensão, mas e agora?", né, Uhum. e a entrada disso efetivamente, "Ah, entrou só uma parte do valor, mas e a diferença e os cálculos de atualização?", o impacto que isso vai gerar na prática no processo também. Isso a gente só vai entender acontecendo, né? Uhum. Né, a gente não tem ainda como ter uma previsão de como isso vai funcionar. A, a ideia disso tudo é muito boa, né? O que está escrito ali traz muita esperança para a gente aqui desse lado, mas ainda vai um tempo até essa adaptação, né, até que realmente isso esteja numa sincronia e funcionando muito bem, uma engrenagem muito boa, para que traga uma efetividade maior. Então, é com o tempo que a gente vai ver como isso vai acontecer e no meio do caminho, com certeza vão ter aí entraves, vão ser encontrados bloqueios, né, meios que não foram tão efetivos e isso tudo vai se ajustando através de jurisprudência, através de novos julgados. Mas assim, a gente sabe que também toda inovação gera uma série de questionamentos ao redor e tudo mais. O que que a doutora entende que podem surgir como as principais problemáticas desse tema? Eu acho que a gente pode ter como um grande problema disso tudo é as pessoas buscarem, motivações para não fazer esse pagamento, né, e aí a partir daí dizer que os valores são verbas impenhoráveis, só que a gente precisa entender que isso não é um tipo de penhora comum, né, quando a gente Uhum. trata de alimentos, a gente não está tratando ele vai atingir a verba impenhorável, ele vai atingir o limite dos recebimentos dessa pessoa. Então, eu acredito que vai trazer alguns problemas essas pessoas que vão buscar burlar a legislação, né, de alguma maneira. E em relação à questão de proteção de dados bancários, acha que isso pode gerar algum outro problema, alguma dificuldade? O Às sis vezes uma conta que ele escondia e que o Pix foi lá e trouxe para dentro do processo? o sistema ele vai ser efetivo nesse sentido, né, porque hoje, quando o juiz pede para que um devedor junte os extratos bancários voluntariamente, ele junta os extratos que ele entende, né, às vezes tem uma conta que é a que ele realmente tem grandes valores que ele não vai juntar. E a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de fazer o pedido de quebra de sigilo, porque a gente sabe que é uma exceção. Então, a partir do momento que a pessoa junta um extrato de 4 contas bancárias, dificilmente um juiz desconfia que ele tem uma quinta, que é onde ele realmente gera o dinheiro. Então, esse Pix pensão ele vai chegar nessas contas. Vai trazer, então, sim, uma maior efetividade nessa cobrança. A gente tem que vai ficar perigoso para o devedor, né, porque inclusive a partir daí vai ser demonstrado que em algum momento ele mentiu, que em algum momento ele ocultou valores, ele ocultou contas, né. Mas é muito importante também, as pessoas entenderem que isso não é uma fórmula mágica, que a partir de agora quem recebe pensão pode ficar tranquila que a pensão vai entrar automaticamente na conta, que não é assim que funciona também, né. Não, depende de uma ordem judicial, né, não é qualquer
alimentos por sentença que vai ter esse desconto diretamente em conta, né. A gente precisa sim fazer um pedido ao juiz, o juiz ele precisa dar uma decisão, com essa decisão vai uma ordem para os bancos fazerem um desconto. E a gente tem aí 2 tipos de Pix, né, aí o Pix voluntário e esse que seria por uma ordem judicial. O voluntário O Pix culposo. isso, exatamente. Esse Pix culposo vai depender sim de uma ordem judicial, não é automático isso. E vai depender também dos mecanismos que o devedor começa a Sim, articular para colocar dinheiro em conta de laranja, que também a gente vê, genitor pedir demissão do emprego para não ter o desconto em folha, imagina colocar o gente, dinheiro em outra conta, né. infelizmente eu tenho um caso que ele pediu exoneração de um cargo de um alto escalão de banco, porque não queria pagar alimentos. Então, assim, ainda existem muitos mecanismos, né, a pessoa ela foi trabalhar depois de PJ para a mesma instituição bancária, ela conseguiu um meio de trabalhar para essa empresa através de uma pessoa jurídica, porque daí ficava muito mais difícil a gente alcançar esses valores. Inclusive não se consegue, porque ele é uma pessoa física, o alimento dele depende do pagamento da pessoa Uhum. física, e ele tem tudo na pessoa jurídica. Então, óbvio que olha quanto tempo a gente leva para fazer desconstituir essa pessoa jurídica, demonstrar que todos os rendimentos dessa pessoa estão lá. Esse Pix Pensão, ele vai ajudar nisso, mas nesses casos, por exemplo, vai continuar sendo difícil, porque Uhum. ele traz que o desconto vai ser na MEI. Porque a pessoa jurídica, a pessoa individual e a pessoa física, ela acaba hoje ainda se confundindo, né? Uhum. Juridicamente, existe essa confusão de ser a mesma pessoa. Agora, quando tu tem um CNPJ de uma limitada, a gente continua com a mesma dificuldade. Uhum. Então, ele vai facilitar em certos casos, mas seguiremos buscando aí meios de cobrar dessas pessoas que, de forma fraudulenta, tentam ocultar patrimônio, né? E olhando para o cerne da questão mesmo, né, o surgimento de uma legislação como essa, a doutora vê isso como uma nova ferramenta que está sendo criada ou como, de fato, o poder judiciário e legislativo se preocupando mais com a efetividade, com o cumprimento dessas decisões, né, com a responsabilidade alimentar desse genitor? Eu vejo que o legislativo ele teve um olhar para buscar diminuir a demanda judicial. Então, a busca, além da efetividade, né, desses cumprimentos, dessas decisões judiciais, é uma redução das ações. Porque hoje, como eu falei, né, temos aí em torno de 650.000 processos de cumprimento de sentença com relação a alimentos, e a ideia é que isso reduza, porque não precisaria, a cada 2 ou 3 meses, entrar com um cumprimento de sentença, cobrando os 3 últimos meses que são devidos. Então, hoje, quando eu entrar com um cumprimento de sentença e que ficar estipulado que o valor vai ser descontado em conta, inclusive são os valores devidos já, o débito acumulado, e o juiz ele já pode deferir que os próximos meses a vencer também sejam descontados. Então, isso vai trazer uma efetividade. A gente não vai precisar ficar peticionando no processo todos os meses, informando que o mês anterior não foi pago novamente. Que assim seja, né, assim Sim, esperamos, né, essa é a a nossa nossa expectativa. é. E já nos encaminhando para o final aqui, o que que o advogado hoje precisa estudar, de que forma ele precisa se preparar para que em julho do próximo ano ele consiga efetividade em relação a isso? Eu acredito que, assim, a gente está tratando de uma lei que ela traz um artigo, né. Então a gente tem um artigo, alguns incisos, a gente precisa, se atentar ao que está ali na lei e ir atrás já do que tinha de jurisprudência, do que tinha de julgados anteriores que já traziam uma certa efetividade com relação a isso. Porque, essa lei ela surgiu por demandas que vinham sendo trazidas, né. Então a gente precisa hoje ir atrás já do que já tinha de julgado, porque vamos entrar com uma ação, a gente precisa trazer
algo que corrobore com aquilo que a gente está falando, além da legislação, né? Então, a gente pode estudar os mecanismos do artigo 529, que está lá, todos os meios de cobrança. Esse artigo 529-A também, ele vai ser efetivo, mas principalmente ir atrás de, se isso não for efetivo, como eu vou conseguir cobrar, né? Eu acredito que a gente precisa não só se atentar a esse novo artigo, a gente precisa também buscar os meios antigos para trazer efetividade, né? A gente sabe que não tem tanta efetividade, mas às vezes uma apreensão da carteira de motorista, apreensão de passaporte, a gente sabe que por muito tempo se falou, né, que isso era efetivo, muitos juízes, inclusive, não dão, porque acreditam que é o direito de ir e vir. Então, temos aí grandes discussões ainda com os outros meios coercitivos, né, de pagamento. Então, Esses meios atípicos ainda são bem, assim, subjetivos, de juiz para juiz. exatamente. E até para a gente é difícil trazer isso para um cliente, né? Porque tem sempre um amigo do vizinho, do fulano, que que conseguiu. conseguiu. E aí, às vezes, a gente faz esse pedido em juízo, a gente traz julgados nesse sentido, e o juiz, infelizmente, que está julgando o nosso processo, não entende dessa forma, né? Então, cabe a nós recorrermos até onde pudermos, porque nós, advogados, é que fazemos a jurisprudência, nós fazemos a lei. Então, nós temos, sim, que brigar até o final, porque Perfeito. mostrar, né, quem somos e para que viemos, né? Exatamente. Doutora, muito obrigada. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo direito das famílias, então poderia ficar horas aqui Sim. falando, mas acho que a gente precisava trazer essa inovação e ninguém melhor que a doutora para explicar essa legislação para a gente. Muito obrigada por sua participação, viu? Obrigada também, fico muito feliz de a gente poder trazer realmente uma inovação e, de repente, aí um meio efetivo e preventivo para esses nossos clientes que sempre têm essa dificuldade em receber esses valores de alimentos. Vamos trabalhar para que assim seja, Isso. né? A conversa de hoje mostra que o chamado Pix Pensão representa muito mais do que simplesmente uma nova forma de transferência bancária. Estamos falando de uma tentativa de enfrentar um dos maiores problemas no direito das famílias: transformar o direito reconhecido no processo em um direito efetivamente cumprido na vida real. Talvez esse seja o ponto mais importante, porque quando falamos de alimentos, não estamos falando apenas de uma dívida. Estamos falando de recursos destinados à moradia, alimentação, educação, saúde e às necessidades cotidianas de quem depende daquela prestação. Para a advocacia familiarista, a mudança também traz um desafio: compreender o novo mecanismo, acompanhar sua implementação e utilizá-lo de maneira técnica e estratégica em favor da efetividade da prestação alimentar. Doutora Rafaela, muito obrigada por aceitar nosso convite e por compartilhar conosco seu conhecimento sobre uma mudança que certamente ainda será objeto de muitas discussões na advocacia e nos tribunais. E a você que nos acompanha, continue seguindo o ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!